Agora foi. Aê! Fala aí, pastorzão. Tamo junto, homem de Deus. Quero agradecer aí a oportunidade de ter o senhor aí na live aí, é um prazer. E quero deixar, Tá. já quero corrigir, já que eu coloquei os vídeos hoje na rede social. Aí eu coloquei Pastor Rodrigo Souza, do Ministério Vida Plena. Na verdade, é Plenitude de Vida. Entendeu? Verdade. E eu até mandei um áudio pro pastor, falei, pastor, pelo amor de Deus, vamos deixar lá e vamos consertar na live. Pastorzão, é o seguinte, acho que ninguém melhor para se apresentar do que o senhor mesmo. E antes do senhor começar a responder as perguntas, eu quero que o senhor conte para a gente um pouquinho de como foi a sua conversão aí, como começou o seu ministério, para o pessoal pegar a visão. Amém. Graças e paz a todos. Luan, é um prazer estar com você. É um jovem aí cheio de Deus, que a gente aprendeu a amar e a gente tem estreitado um laço aí de amizade aí nos últimos tempos, né? Isso, É muito importante a gente criar amizade com pessoas que falam a nossa língua, né? verdade. E você é um desses, né? Amém. Que queima, que gosta de queimar como nós, né? Dante, E tem essa pegada aí, power mesmo, de unção, de busca intensa a Deus, né? Eu vejo muito quando eu comecei a caminhar, né? Hoje, o que você vem fazendo, o que você vem desenvolvendo, quando eu comecei a caminhada na fé, né? Como você mesmo disse, eu sou o pastor Rodrigo, eu sou ali da Igreja Plenitude de Vida de Nova Holanda, né? O nosso ministério hoje, ele tem, hoje a mãe, que é a nossa igreja, em Lagomar, com o pastor Rafael, tem o pastor Wanderson, que está no centro agora, né? ah, Também é? uma figura conhecida aí também, homem Bastante. de Deus, De Deus. né? E tem o nosso apóstolo Éder, que está um ano lá em Portugal, abriu uma Plenitude de Vida lá em Lisboa, está desbravando aquela terra lá. E eu tenho uma honra, o maior prazer de ser discípulo desse homem de Deus chamado apóstolo Éder, né? E eu comecei, cara, eu em 2003, em janeiro de 2003, eu entreguei minha vida para Jesus, mas antes disso eu visitava a Igreja Batista de Nova Holanda, já fui embaixador do rei, né? Já fui embaixador do rei, embaixada Jurandir Monteiro, não sei se a galera da Igreja Batista vai lembrar aí, né? Já fui embaixador do rei, cara, né? Mas era aquela visita esporádica, não sei, muito compromisso. Até que Deus, de uma hora para outra, né, dentro dos seus padrões e dos seus propósitos, ele resolveu me resgatar. E aí eu entreguei minha vida para Jesus na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, né? Lá na Você Brasília, o pastor Ari conhece, né? mesmo. E ali eu comecei minha caminhada na fé com muita disposição, muita garra, né? Assim como é algo recorrente na minha vida, eu tenho o hábito de pegar algo e terminar e fazer, e até o final. Eu até usei um termo que até certo ponto eu sou até meio egoísta. Eu não gosto de abrir mão de nada. Meu irmão, vamos fazer, vamos. É isso E aí. cair para dentro, assumir a liderança dos jovens, né? Muito cedo. Assumi a liderança dos jovens, fiquei muito tempo liderando a juventude, fazendo retiro, fazendo evangelismo na rua e muito trabalho, né? Até que, até que em 2000, se eu não me engano, foi 2011, se eu não me engano, né? Não, 2010, eu cheguei até Plenitude de Vida. Rapaz, não sou muito bom com números, foi 2008, né? Era Olhos de Deus, né? A gente Olha, era Olhos de Deus, isso. Olhos de Deus. E aí a gente, né, encontrou o apóstolo Éder e fechamos uma parceria muito boa com o pastor Vandes e fui pastorear uma igreja na fronteira na época, que eu era muito jovem, né? Eu Uhum. tinha 23 anos, eu fui pastorear uma igreja na fronteira, era ainda diácono. Eu fui pastorear uma igreja na fronteira e fiquei muito tempo ali, Foi a mais responsabilidade. na força, é verdade, mais na força do que no talento, né? Mais na força que no talento. E a vida foi mostrando, né? O decorrer do tempo, a gente foi tomando muita pancada, a gente foi aprendendo bastante, até que em 2016 nós fomos consagrados, né? Ungidos a pastores, e hoje estamos pastoreando tem 5 anos em Nova Holanda. Na verdade foi 2015, a gente foi ungido a pastor, fomos ungido a pastor e estamos pastoreando em Nova Holanda e somos pastores muito melhor, muito mais preparado e estamos aí até Jesus voltar. Eu vejo o senhor falando, contando aí como foi a conversão do senhor.
O senhor falou que foi mais pela força do que no talento. Ainda mais que o senhor ainda era diácono, estava mais ou menos recém-convertido, assim dizendo, Isso aí. e Deus confiou logo uma responsabilidade tão grande, né? Aos olhos humanos, a gente olhando, falando, cara, um diácono, não tem muito tempo de cristão, assumiu uma igreja, que loucura é essa, doideira? Mas Deus, ele usa as coisas loucas, né? Do mundo, as Verdade. para confundir as sábias. Se fosse uma pessoa que quisesse estar na igreja só por ir, já ia rejeitar logo na hora, mas não. O senhor já sabia por quem o senhor foi chamado e para aquilo que o senhor foi chamado, o senhor escolheu se entregar e graças a Deus está aí até hoje aí, rendendo frutos, né? E graças a Deus a gente está passando um momento bem difícil, todos estamos passando, não tem uma pessoa que está vivendo um momento melhor, todos nós estamos no mesmo barco, mas nós estamos confiantes de que o Senhor, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até o final. Então a gente está se mantendo intensos na presença de Deus, acreditando que depois de toda essa situação a gente vai voltar mais forte. Amém, pastorzão? Verdade. Amém. Então, vamos começar aqui com as perguntas. Eu recebi algumas perguntas no Instagram, cheguei até a mandar alguns temas para o senhor também. Recebi também outros no meu WhatsApp. E eu quero que o senhor fique à vontade para falar o seu posicionamento, aquilo que o senhor acredita. Tá bom? A primeira pergunta que eu recebi foi: como se manter íntimo de Deus em tempos de crise? É fácil. Então, Luan, o que acontece? Nós voltamos, né, gradativamente a celebrar alguns cultos na última semana, e a gente visualizou a crise, né, a pandemia, de uma forma esperançosa. Eu tenho o hábito de dizer que o copo com água pelo meio pode ser olhado meio cheio ou meio vazio, né? Depende do seu ângulo de visão. E eu costumo sempre olhar que ele está meio cheio e não meio vazio. Então a gente quis acreditar que o pós-pandemia, né, que a gente está entrando no pós-pandemia agora, seria algo que as pessoas voltariam sedentas para a igreja. Né? Eu criei isso na minha cabeça, né? Falei, não, quando isso tudo passar, as pessoas vão vir loucas por Deus, aqueles que estão afastados vão procurar a casa de Deus, né, desesperado, porque passaram por um momento de aperto. Mas aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que isso não foi uma verdade, né? Toda vez que o povo passou por um momento de crise, o povo voltou ainda, a maioria do povo voltou um pouco mais enfraquecido do que fortalecido. Verdade. Né? Só que o que nos alegra nesse momento é que Deus, como diz o apóstolo Paulo, é lícito que haja contenda, né? Ele diz no texto da Santa Ceia, para que os verdadeiros se sobressaiam, né? Verdade. Então, esse tempo da pandemia revelou a identidade de muita gente. De muita gente. Né? Revelou a identidade de muita gente, né? Na nossa igreja eu tive algumas perdas, né? Eu tive algumas pessoas que não suportaram o vento e foram arrastados, mas como pastor, como apaixonado por vidas que nós somos, nós estamos fazendo esse processo de reconstrução e nós acreditamos que se manter de pé na pandemia, na crise, não é fácil. Eu brinquei aqui, é fácil, mas não é fácil. Não é fácil. Né? Só que requer algumas coisas básicas, que é vida com Deus, santidade, né? E você aproveitar esse tempo ocioso para alimentar o teu espírito. A Bíblia diz, cara, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Né? Se o espírito está pronto e eu alimento o meu espírito, automaticamente eu tenho que respaldar isso da minha carne. Né? Eu tenho que cuidar da minha vida pessoal, da minha saúde. Né? Eu não sei se as pessoas... eu nem me apresentei, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sou professor de jiu-jitsu. Né? Então eu me preocupo muito com isso, apesar de não estar vivendo uma vida muito regrada fisicamente, devido à correria do dia a dia, isso é muito importante. Né? Então essa é a minha opinião sobre essa questão aí. Então, muito boa colocação. A gente precisa manter a intimidade nesse tempo. E uma coisa também que eu falei, se eu não me engano, semana passada, e algumas pessoas assim até acharam ruim, Luan, você não deveria ter falado isso, porque eu disse que a crise, a pandemia, ela não desvia ninguém. Ela simplesmente, de fato, está revelando quem usava máscara e agora está sendo obrigado a usar uma máscara em cima de outra. Entendeu? Isso aí. Porque, na verdade,
no momento de crise, eu acredito que é uma oportunidade da gente se aproximar mais de Deus, da gente chegar mais perto de Deus. Infelizmente, existem pessoas que usam isso como uma desculpa, né? Para dizer, ah, não, eu não desviei porque não estava tendo culto na igreja, mas a igreja viva somos nós. Verdade. O de quatro paredes está paralisado, mas se nós somos a igreja viva, nós adoramos dentro de casa, nós cultuamos dentro de casa, porque, na verdade, o maior ministério que Jesus tem para nós não vai começar na nossa igreja, na nossa congregação, mas vai começar dentro da família. Entendeu? Então, muito boa. Isso aí. Aí depois o pessoal mandou uma outra agora relacionada à política. Assim, ó, o cristão deve fazer parte da política? Esse tema é um tema bacana, né? Na verdade, esse tema é um tema que gera muita discussão. Porque no tempo de hoje, quando a gente fala em política, o que remete ao nosso entendimento é poluição, né? Como eu posso dizer para você? Podridão, né? A gente fala em política hoje, corrupção, é coisa ruim. Então a gente entende, e quando eu falo de política, eu falo de coisa ruim. Só que muitos podem até se espantar, muitos podem até se assustar no que eu vou dizer na live. Mas política e o cristão tem tudo a ver. Pastor, como, pastor, tem tudo a ver? Eu só vou te dar 2 exemplos. Quando foram prender Daniel, jogar Daniel na cova dos leões, né? A Bíblia vai dizer, eu não tenho texto em mente, mas a Bíblia vai dizer que quem se juntou para levantar um falso testemunho de Daniel foi o conselho, né, de príncipes, líderes, governadores. Então isso, na época, era política. Eram os governantes da época, né? Prefeito, governador, eram os governantes. Então essa turma, a podridão da política de hoje, né, a corrupção da política do século XXI, do ano de 2020, ela veio daquele tempo, porque daquele tempo já mostrou que a política era podre. Eles se juntaram, levantaram um falso testemunho contra Daniel, porque Daniel era homem de Deus, e fizeram a cabeça do rei para lançar Daniel na cova dos leões. Né? Então a política veio de muito tempo. E por outro lado, quem foi José? José foi levado a governador do Egito, e governador é um cargo político, correto? Só que quando eu falo, isso aí, até tem uma ovelha minha que acabou de escrever agora, José foi governador, tá ligado? Né? Então, quando eu falo de política e o cristão, eu tenho que falar, qual tipo de política nós devemos fazer? Qual tipo de política? É a política verdadeira, né? A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 29, que quando um justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio, quando a pessoa que não é justa, ela governa, o povo sofre. E é o que está acontecendo com a nossa nação, né? Muitos podres, muitas pessoas ruins governaram e ainda estão governando, e o povo está sofrendo. Então, o cristão ele deve se envolver na política de forma sábia, né? De forma coerente. Né? Não é se vender com a política, é se envolver de forma coerente. Eleger pessoas justas, eleger pessoas verdadeiras perante Deus. Muito bem. Agora, um complemento dessa pergunta. Suas opiniões, no caso da pessoa cristã, as suas opiniões devem ser públicas sobre política? Suas opiniões políticas devem ser públicas ou guardadas para si? Luan, eu sou um cara muito crítico, né? O que acontece? Essa pergunta eu tenho 2 respostas. Eu posso guardar ela para mim, as minhas opiniões, e também posso expor. Como assim? Vou tirar por mim. Um tema que vai gerar uma polêmica indevida, para que eu vou expor um tema desse? Isso aí. Como eu sou pastor, como você é um ministro, nós somos pessoas que muitos até olham para nós de maneira diferente. Muitas pessoas, Luan, olham para você e têm você como exemplo a ser seguido. Cara, eu quero ser igual o Luan, eu quero ser usado igual o Luan. Cara, eu quero ser usado igual o pastor Rodrigo. E aí, quando você expõe uma opinião na hora errada, no local errado, talvez essa pessoa que se inspire em você, ela desanda tudo aquilo que enxergava em você, porque você se expôs na hora errada. Né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que expor as minhas opiniões políticas no momento certo, na hora certa, e com a opinião e com a situação certa. Né?
Não adianta eu polemizar. Eu sou defensor de Bolsonaro. E aí eu tenho ovelha que é defensora do Lula. Eu vou perder uma ovelha porque ela gosta do Lula e eu gosto do Bolsonaro? Isso. Tá entendendo? Então, eu creio que isso aí é uma mão dupla. Eu acredito que isso acaba se transformando também em reino dividido. Entendeu? Lógico, não prospera. Pensamento, aí cria tipo um racha no ministério, entendeu? Ah, não, aqui... Luan, isso se chama facção. Facção. Uhum. Vira facção. Vira. O meu é melhor, o seu é pior, ou eu vou defender o meu, eu vou brigar por causa do meu, você briga por causa... Então essa não é a ideia, né? Isso. Essa não é a ideia. Muito bem. É? Boa colocação, pastor. Justamente pelo fato de a gente precisa colocar alguém que vá fazer uma mudança. É claro que é muito difícil. A gente está vendo o nosso líder hoje da nação, a quantidade de, entre aspas, pancada que ele está levando por tentar mudar uma engrenagem que já vem durante muito tempo. Mas aí não vale a pena a gente torcer para que dê errado, porque está todo mundo no mesmo barco. Se der errado para um, para quem defende, vai dar errado também para quem é contra. Então a gente tem que torcer para que dê certo. A outra pergunta é sobre racismo é pecado? Racismo é pecado. Eu entendo que sim. Agora cabe a pessoa distinguir o que a pessoa entende como racismo. Uhum. Né? É igual, o mundo está vivendo hoje, morreu lá o Floyd, né? Nos Estados Unidos. E aí o mundo deu esse boom falando sobre racismo, o futebol voltou, eles fazendo aquele gesto lá contra o racismo, blá, blá, blá. Então eu vejo, Luan, as pessoas muito motivadas pelo que acontece no momento. Sim. Mas será que as pessoas, elas de fato sabem o que é o racismo? Né? O que é o racismo para muitas pessoas? O racismo é chamar o outro de negão. Racismo é chamar o outro de branquelo, né? Mas entenda comigo, até eu sou negro, né? Minha mãe é de família negra, né? Até muitos de nós negros, nós temos esse racismo conosco, né? Eu estava brincando aqui em casa, eu falei, às vezes a pessoa está num lugar e fala assim, ô negão, você vai olhar. Então você mesmo tá entendendo? Mas isso é racismo? Isso não é racismo. Na nossa época, eu não sei qual é a tua idade, mas você é bem mais novo que eu. Na minha época de garoto, chamar o gordinho de gordinho, chamar o negão de negão, não era bullying. Isso era zoação, era apelido, né? Hoje é bullying, hoje é racismo. Então a gente precisa ponderar muito essa questão do racismo. Mas eu não vejo como pecado. Eu acho que se politizou demais, entendeu? Verdade. Entendeu? Pegaram isso para defender partido, para defender ideias, e totalmente saiu do contexto daquilo que era uma coisa particularmente normal. O senhor está falando aí da questão aí da época que o senhor era jovem também. Eu, na época da minha escola, falar isso também... Normal. Não rendia nada. Muito pelo contrário. Gostavam ainda que chamasse. Mas de uns 4, 5 anos se politizou demais e acabou gerando isso. E um dos complementos da pergunta aqui sobre se racismo é pecado é se nós, cristãos, devemos defender bandeiras raciais. O senhor acha que a gente deve defender ou não? Não, defender, eu não entendo como pecado, né? Aí você vai lá, igual eu falo para você, tudo tem o seu porquê. Igual a bandeira do homossexualismo. O cara levanta a bandeira, o cara é gay, a igreja tem que defender o gay. Eu tive um irmão que era gay, ele faleceu. Só que meu irmão, ele falava, o meu melhor amigo é você, que era eu, né? Como cristão, e meu irmão era gay, né? Revelado, né? Eu não tenho vergonha de falar isso. E eu falava para ele, cara, você é meu amigo, eu te amo como meu irmão, te amo pelo que você é, né? Mas o que você pratica eu abomino. Sim. Acabou. Então eu não vou levantar, hoje eu não levanto a bandeira, do gay e de tantos outros tipos de racismo, peguei aqui um gancho, mas eu amo a pessoa. Eu amo a pessoa. Mas o que ela faz, o que ela pratica, eu não tenho que concordar. Isso. Entendeu? Então, eu defendo a pessoa, Luan, e não a bandeira. Eu defendo a pessoa. Isso aí que o senhor está falando
é muito bom, porque aí já emenda com outra pergunta que estava mais para baixo aqui. Top. Já vai aproveitar e já vai emendar. Sobre como a igreja deve tratar o homossexual. Aí é fácil. Muito carinho, amor. Olha, antes da pandemia, acho que um dos últimos cultos, né? Nós estávamos começando o culto no domingo, uma vibe muito profética, né? Aquele culto a 1000 graus. E aí entrou, né? 2 rapazes, né? Gays, estava bem na cara, né? Que eles estavam bem afeminados. E eles mesmos já têm vergonha, né? Dependendo, por quê? Por causa do auto-julgamento das pessoas. Eles têm medo, muitos têm medo do auto-julgamento do outro. E eles entraram no culto. Cara, foi meio que automático. Desceu uma galera e abraçou eles. Cara, eu senti que eles ficaram meio assustados, assim. Eles não esperavam aquilo, né? Então, cara, a igreja, o papel da igreja, né, com o homossexual é amar. Tem que amar, igual a Cristo falou, amar a todos, meu irmão, independente de quem seja. Né? Eu amo o pecador, eu odeio o pecado. Eu tenho nojo do que ele pratica. Sim. Mas o que ele é, como pecado, eu amo. Entendeu? Manda para mim todos que tiverem. É isso aí. A gente odeia, a gente abomina a prática, mas a pessoa... A gente lógico. Não, é um ser humano, é uma pessoa também. E isso que o senhor falou aí é muito importante. Eles ficaram constrangidos pela recepção da igreja. Entendeu? Porque muitos hoje... Eles não querem entrar num culto, eles não querem entrar na igreja, porque eles têm medo da acusação. Que, infelizmente, por causa de alguns, aí eles acabam achando que todo mundo faz, julga, todo mundo critica, todo mundo aponta, e se eles entrarem na igreja, eles vão serem expulsos. Então, isso aí é muito importante. É a recepção da igreja, é como o senhor já está fazendo lá na igreja do senhor, o senhor está preparando as pessoas para receberem esse tipo de pessoas que pensam dessa forma, que agem desse jeito, e só na recepção a pessoa ela já recebeu já aquele impacto e já viu já que o negócio é realmente diferente. Vale lembrar, Luan, que a gente está com uma série de mensagens na igreja falando sobre o nosso propósito, que é ser a reprodução de Cristo, né? Que Paulo disse para ser imitador dele como ele foi de Cristo. E Sim. O nosso propósito vai ser a reprodução de Cristo. E vale lembrar que Cristo, ele andava com pecadores. Cristo, ele se alimentava com pecadores. Ele entrava na casa de pecadores. Então, para a gente, isso daí teria que ser normal. Para o cristão, teria que ser normal o convívio com o pecador. Né? Não com o pecado, mas com o pecador. Pecador. E isso aí também, a amiga minha que fez essa pergunta sobre como devemos tratar o homossexual, ela acrescentou também na mesma pergunta, dizendo assim, ó, crescemos aprendendo que ser gay é uma opção. Porém, a cada dia que passa, temos visto muitos jovens cristãos dentro da igreja e até mesmo nascidos no berço evangélico que lutam contra a homossexualidade. A pergunta é, ser gay é uma opção, uma orientação ou uma manipulação espiritual? Eu entendo que essa resposta aí ela pode até crescer, né? Falar por experiência própria, que eu tive dentro de casa, né, com o meu irmão. Meu irmão, ele foi criado sem pai, né? E com o tempo, a minha mãe, a gente foi vendo que ele tinha um jeito diferente, né? Então eu entendo que existe, sim, a parte espiritual, principalmente a parte espiritual, e a parte espiritual manipula, igual você falou aí, ele é manipulado espiritualmente. Chega a um ponto que ele entende que aquilo é uma opção. Sim. Ele deve escolher ou não, e ele vai escolher. Mas o princípio de tudo, eu como pastor, né, os entendimentos bíblicos que eu tenho, o princípio todo é a parte espiritual. Né? Ele é alguma brecha, alguma coisa que foi dita, alguma palavra que foi liberada quando criança. Né? Então, eu falo muito. Eu agora vou ser pai de um menino, né? Eu tinha 2 filhas. Agora está chegando Israel aí, daqui uns 10, 15 dias. Né? Vocês. Amém. Obrigado. Então, eu ainda não tenho, eu ainda não tinha filho homem para poder instruí-lo dessa forma. Sim. Mas eu tenho alunos, diversos alunos, menino, e eu sempre falei, homem brinca como homem, cara. Isso. Né? Homem brinca de bola, de carrinho, de dar soco, né? Homem brinca de subir na árvore, de pular, né? E essas doideiras todas. Menina brinca igual menina. Então, com o tempo, essas coisas foram se perdendo
Então o nível, né, de homossexualismo foi mudando, foi aumentando. As meninas brincando com brincadeira de homem, acaba gostando, o inimigo entra ali, né, o diabo entra ali, coloca na cabeça dela que ela pode ser um garoto, né, o garoto brincando de bonequinha, aí o diabo entra, fala que ele pode ser uma menina, que é uma opção dele, e aí o final todo mundo já sabe. Então, tudo acho que também começa dentro de casa, não dê brecha, né, não dá brecha para o diabo entrar. Isso é verdade. A Stephanie está até falando aqui, ó. Temos atualmente o filho da Estila como exemplo. Muito bem criado, filho de pastores, conhecedor do evangelho, mas se tornou gay transformista. É verdade, isso é uma das realidades que a gente conseguiu ver aí nos últimos dias. Então, eu acredito, e engraçado é que tem muitos pais que eles veem os filhos começando a agir desse jeito e eles usam da frase, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem problema, que nada. E isso só vai entrando, daqui a pouco acaba se tornando uma coisa assim bem mais complicada, complicada na frente. Então, pastor, essa aí foi a nossa quarta pergunta sobre homossexualismo. Agora, a quinta pergunta é sobre o que a igreja ela precisa para ser relevante. Com relação ao quê? Relevante... Relevante na sociedade. Ah, sim. Então, na semana passada, eu participei de uma live, um debate falando qual a importância da igreja no tempo de pandemia. Sim. E eu creio que tem tudo a ver com isso daí, né? Sim. Então, eu creio, o que a igreja precisa para ser relevante na sociedade? Cara, primeiramente, ser igreja, né? Porque muitos aí estão sendo tudo menos igreja, né? Muito lugar que você chega está sendo muita coisa menos igreja. Então, o que a gente pôde ver, igual eu falei, poxa, a pandemia revelou a identidade de muita gente. Mostrou pra gente, Luan, que muita gente tem algo de bom dentro de si. Eu pude observar nas redes sociais, quando começou a pandemia, pessoas de bem abençoando o outro com cesta básica. Você viu muito isso, né? Vi bastante. A gente viu muito isso. E as igrejas, ela é um ponto essencial na sociedade. Por quê? Porque a pandemia ela trouxe o problema, né? A doença física e trouxe a doença emocional. Sim. Né? Como que se trata a doença emocional? É com remédio? Não. Como que se trata a depressão? É entupindo a pessoa de remédio? Não. Se é uma doença da mente, eu tenho que tratar a mente. Sim. E como que eu trato a mente? Ah, pastor, trata com terapia, né? Leva para o psicólogo, leva para o psiquiatra. Cara, isso tudo foram estudos que os homens criaram para poder criar, né, para poder tratar a mente. Mas nós sabemos que a forma mais correta de tratar a mente é através da parte espiritual, é a igreja, né? É a igreja. Então a parte social da igreja, né, que é liberar uma palavra, os pastores, os líderes, os ministros estarem fazendo um acompanhamento igual a gente faz, né? Acompanhamento com célula, atendimento pastoral. Isso não pode parar. Né? A igreja, o que a igreja precisa para ser relevante, pastor? Ser igreja. Quando eu falo ser igreja, é aquilo que Jesus pregou, né? Levar amor ao próximo, né? Os frutos do Espírito precisam estar funcionando, os dons do Espírito precisam se encaixando. Então, é muito relativo isso aí, né? Muitas pessoas pensam que o que a igreja precisa para ser relevante? Ah, precisa ter uma catedral bonita. Cara, eu quero ter uma catedral bonita, mas primeiramente ser igreja. Né? Primeiramente ser igreja, nós como seres humanos ser igreja e levar a palavra de Deus. Isso aí, muito boa colocação, pastor. Eu penso da mesma forma aí que o senhor está falando. Eu acho que para a igreja ser relevante precisa ser igreja. E um dos pontos que o senhor tocou aí é sobre ter os frutos do Espírito, coisa que é bem difícil. Entendeu? Bem difícil. Não tem uma pessoa sequer que fala assim, eu tenho todos os frutos do Espírito, eu consigo manifestar todos. É claro que a gente luta para manifestar, mas cada um tem as suas dificuldades, as suas limitações, mas é uma coisa que eu aprendi, que todas as vezes que a gente vai se aproximando de Cristo, a nossa carne ela vai morrendo, entendeu? Então, se a gente não está conseguindo manifestar os frutos do Espírito com uma quantidade relevante, significa que a gente está afastando um pouco da presença de Jesus. Então, a gente precisa se achegar a Ele para que Ele se achegue a nós e assim a gente consiga manifestar
os frutos do Espírito para que uma igreja seja relevante. O senhor tocou outro ponto aí que não está nem a pergunta aqui, mas eu quero que o senhor fale para mim a respeito de o que o senhor acha sobre algumas igrejas, algumas instituições começarem a se tornarem parecidas com as coisas que o mundo faz, trazer o que o mundo faz, entre aspas, para a igreja. O senhor acha que isso é uma coisa interessante ou o senhor acha que isso aí não é relevante? Então, eu sou adepto da transculturação, né? Essa semana eu estava falando isso com o meu sogro. O que é transculturar? É você entrar na cultura do outro porque você está vivendo no mundo dele. Sim. Exemplo, a igreja, se você volta aí uns 20 anos atrás, a gente não poderia colocar um projeto social dentro da igreja igual eu coloco, de jiu-jitsu, né? Só que hoje eu vi como uma estratégia. Já há 8 anos eu dou aula, né? Hoje eu não posso dar aula dentro da igreja porque meu espaço ficou pequeno, então eu tive que ir para um lugar maior. Sim. Eu tenho em torno aí de 150 alunos. Mas hoje um projeto social de esporte dentro da igreja é você se transculturar. É você fazer o que Paulo disse, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos, né? Então, ou seja, eu coloco um projeto desse dentro da igreja, trago o ímpio, trago o maconheiro, trago todo mundo, né? E ali dentro eu tenho aquela opção de trabalhar o evangelho mais facilmente com ele, mais próximo, né? Agora, quando eu digo em trazer o mundo para a igreja, né? Uma coisa é eu trazer o mundo para a igreja e convertê-lo. E outra coisa é eu trazer o mundo para a igreja e converter a igreja no mundo. Isso aí. Tem que tomar um cuidado tremendo. Tem que tomar um cuidado tremendo. E trazer o mundo para a igreja. Não, pastor, porque vamos colocar as meninas do grupo de jovem tudo de sainha jeans curtinha, porque isso é a moda. Calma aí, alto lá. Alto lá, né? Então não é isso que a gente está falando. A gente está falando em trazer o mundo, sim. Pô, venha como estou. Né? O próprio Jesus falou, cara, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Né? Mas o doente tem que estar na igreja e não continuar doente. Isso. Ele vai ser sarado. Né? Se ele ficar na igreja doente, ele está perdendo o tempo dele, ele está tomando o tempo da UTI, que é de outro, né? A gente está vivendo isso daí. O cara fica muito tempo na UTI, meu irmão, e aí? Está tomando espaço que é de outro. Então, temos que ter um cuidado muito grande com isso daí também. Muito boa a colocação do senhor aí sobre a questão de se a gente puder trazer e converter, é o ideal, é o certo. Mas, porque tem pessoas, pastor, que são extremistas. Eu costumo chamar essas pessoas de extremistas. Ela fala assim, mas não pode fazer, não pode trazer, porque senão vai dar errado, não sei o quê. Aí, não, a gente não vai poder pegar as meninas que estão aí do baile funk, não vamos trazer muito aqui para a igreja, não, porque senão daqui a pouco vai corromper as que estão aqui dentro, muito pelo contrário. Aonde está a presença de Deus, a palavra do Senhor diz que ele pode quebrar o coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. Então, porque existem pessoas, pastor, que têm medo. Elas têm medo do novo. Como assim medo do novo? Elas têm medo de uma pessoa que está lá fora chegar hoje na igreja e tomar o espaço que é dela. Entendeu? Verdade. Ela consegue transformar em um reino individualista. É que ela acha que se ela está na igreja, tá bom, não precisa de mais ninguém, não precisa ter uma ideia igual a essa do senhor aí, de trazer um projeto social de luta, não, isso aqui não é para fazer na igreja, não. A igreja é um lugar santo, a igreja é um lugar preparado, isso aqui é só para adorar. Mas não sabem eles que isso aí é algo que o Senhor deu um dom para o senhor de exercer e, graças a Deus, está dando frutos. Então, isso aí que é o importante, isso aí que é a melhor coisa que se tem a fazer. E um dos Luan, mas quando a pessoa, só pegando esse gancho, quando a pessoa tem medo disso, isso só mostra a fragilidade dela e que ela não está convertida. Sim. Porque se eu tenho medo de me perder para o mundo, é porque eu não me encontrei em Cristo. Isso. Né? Se eu tenho medo de me perder para o mundo, é porque eu não me encontrei em Cristo. Né? Eu hoje posso entrar no baile funk para evangelizar tranquilo. Aquilo... Eu tocava pagode, cara. Eu vim no pagode. Hoje eu posso sentar numa roda de pagode, evangelizar meus amigos, tranquilo. Né? Aquilo não vai me... Porque eu já fui convertido. Né? Eu já estou convertido. Agora, se eu tenho medo do mundo, né, de se perder para o mundo, porque eu não fui achado em Deus ainda. É a minha opinião. Então,
baseado nisso, vou até aproveitar o pessoal que tá entrando aí, o pessoal que está assistindo. Se você quiser deixar uma pergunta aí agora, é só você comentar aí, que o pastor vai estar respondendo. Ou tem a caixa de pergunta aqui do lado também, é só você clicar em cima e deixar sua pergunta. Se você não quer que apareça o seu nome aqui, é só você estar colocando aí para a gente estar respondendo. A outra pergunta também sobre um assunto atual que me passaram aqui é o seguinte: somos cristãos e sabemos que Deus transforma. Se uma mulher é agredida pelo esposo fisicamente, deve-se dar entrada com um pedido de divórcio ou lutar pelo seu casamento e pela transformação do seu marido, ou da sua mulher, se você for homem no caso. Vou responder como pastor, que eu passo algumas situações parecidas com essa, né? Sim. E como pastor, se eu fosse aconselhar alguém que passou por isso, chegou alguém até mim e falou: pastor, meu marido me agrediu, né? O que eu faço? Como pastor, eu daria o seguinte conselho. Você tem, por lei, né? Você tem, por lei, o direito de ir lá e dar parte dele, Maria da Penha. Sim. Botar ele na cadeia, por lei, né? E você também tem o direito de perdoar. E aí? Aí fica a seu critério. Eu, como homem, não como pastor, como homem, eu não concordo, eu sou totalmente contra um homem que bate em mulher. Né? E como pastor, né, eu tenho base bíblica para te mostrar que isso é totalmente errado. Agora, cabe a você tomar a decisão certa. Eu te oriento, você orar, né? Eu ia falar para a pessoa, eu te oriento você orar e você tomar a decisão correta. Seu marido merece o perdão? Porque às vezes aconteceu isso esporadicamente. O cara está desempregado, não justifica, né? Não justifica. Sim. O cara está desempregado, né? Muita coisa na cabeça do cara, o cara saiu do sério, agrediu a mulher. E o cara se arrependeu amargamente. Vale a pena perdoar? Glória a Deus. O perdão é divino. Sim. Mas o cara é recorrente, faz isso direto. Até quando essa mulher vai ficar sofrendo? Sim. Da parte desse cara, meu irmão, sai fora. Deus está te dando livramento. Uma hora ele pode te matar. E aí não tem chance mais. Né? Então, deixa eu ver aqui, tem outra aqui. Sobre a mulher também. Uma pessoa cristã pode ser feminista? Rapaz, olha, eu vejo isso como uma opinião muito particular, né? Muito pessoal. Porque a feminista é aquela que defende, né? Que tem aquelas visões muito formadas, opiniões muito formadas com relação ao lado da fêmea, né? Ao lado da mulher. Agora, até o ponto que isso não agrida o evangelho, cara, eu acho que não há problema. Mas até o ponto que isso não seja antibíblico. Né? A partir do momento que ela for contra a Bíblia, epa, peraí, né? Eu sou baseado na Bíblia. Né? Se eu estou embasado na Bíblia, se eu tenho base bíblica, e se isso seja apenas uma opinião dela, beleza, mas se isso for agredir a Bíblia, totalmente fora. Né? Totalmente fora. Show de bola. Então, na visão do senhor, então, é uma opinião isolada. Cada um tem a sua, né? Lógico. Porque assim, o movimento feminista em si fala que a mulher tem que ter os mesmos direitos dos homens, mas a gente vê na televisão aí umas que são bem que vão pra rua e que faz aquelas coisas que eu acredito que todo mundo sabe que faz na rua para tentar chamar a atenção, para mostrar que é o direito dos homens. Eu estava até vendo um vídeo essa semana de um youtuber que é policial também. Foram 3 feministas na casa dele. A primeira coisa que eu vi para as meninas fazerem eu vi do carro. Ficou papo de 1h30 mais ou menos ali e eu acho que não conseguiu trocar. Então assim, essa extremista, eu acho que todo extremismo é pecado. O senhor acha que todo extremismo é pecado? Extremismo sim, então, isso que eu ia te falar. A gente viu outros vídeos de umas feministas, se eu não me engano, não sei se foi na França ou nos Estados Unidos, que elas foram para uma praça, eu não estou bem lembrado, tudo nua. Imagine se eu tenho uma ovelha que faça isso. Aí não, calma aí. É isso que eu te falei, alto lá. Mas se ela tem a opinião feminista dela e aquilo é resguardado para ela, cara, eu vou tentar. Se ela expôs isso para mim, pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar a minha opinião. Porque a minha opinião é essa, cara, como pastor, como líder, a gente vai tentar ajudar. Mas a partir do momento que ela foi extremista, igual você falou, que ela expôs isso,
vai pra praça, tira a roupa. Cara, peraí, isso aí tá totalmente fora da Bíblia, né? Então a gente vai precisar consertá-la, tentar botar nos trilhos de novo, né? Justamente. É isso aí. Eu também penso dessa forma aí. Todo extremismo ele se torna pecado. E uma outra também, outra pergunta também que me mandaram, a Stephanie falou aí, ó, eu particularmente acho que o feminismo corrompe os costumes cristãos. Vai contra o Ótimo. posicionamento da mulher que a Bíblia orienta. Eu também acredito nisso, entendeu? Eu tenho acredito. Eu acho que todo mundo tem seu lugar no reino. E Sim. a Bíblia é o manual do cristão. Eu acredito que é o manual do ser humano, mas tem gente que não segue. Dá as orientações para o homem, dá as orientações para a mulher, e a mulher sabe, ela edifica a sua casa, entendeu? A Stephanie que falou, né? Stephanie. Isso. Ela não vai edificar a casa dela brigando com o marido dela, falando, eu mando mais do que você, eu fazendo mais isso que você, eu acho que isso aí se torna desnecessário e acaba criando uma situação muito chata e que pode acabar dando fim ao relacionamento e às outras coisas também. E uma das coisas também que colocaram aqui para mim é sobre a cultura do eu escolhi esperar. É um movimento que a gente conhece, que a gente tem no Brasil aí, muito importante, que fala sobre o jovem esperar em Deus. Hoje, a maioria dos jovens que estão na igreja, que são da igreja, alguns até recém-convertidos, eles já entram na igreja pensando em namorar, pensando em ter alguém, pensando em casar. O senhor acha que um novo convertido ele deve pensar assim? O senhor acha que uma pessoa que está dentro da igreja deve pensar assim? Ou ela precisa esperar o tempo e o momento de Deus? Bacana. Deixa eu só dar uma pincelada aqui no que a Stephanie falou. Stephanie foi muito feliz aqui no comentário dela, né? Ela falou que o feminismo vai contra o posicionamento da mulher que a Bíblia orienta. Quando eu falei que é uma opinião dela, da pessoa que eu respeito, é quando o feminismo fica isso guardado para ela. Foi igual eu falei. Quando ela expõe, aí eu já totalmente sou contra aquilo que ela expôs e da maneira que, igual você falou, do extremismo. Agora, se ela tiver as opiniões dela do feminismo e guardar isso para ela, eu entendo que com o tempo, com a leitura bíblica, com o estudo bíblico, ela vai mudar a sua opinião. Mas se ela ultrapassar disso, parabéns. E o que você falou, Luan, do Eu Escolhi Esperar, eu sou totalmente adepto, eu apoio, né? Apoio esse movimento do Eu Escolhi Esperar. A nossa igreja tem um hábito de fazer a corte. Não sei se vocês fazem isso, você já conhece? Eu já ouvi. Já vou falar, né? Como que funciona a corte? Um rapaz, né, tá gostando de uma varoa na igreja e eles resolvem namorar. E aí quando procura os pastores, os líderes, a gente fala, cara, aqui a gente tem um hábito de fazer a corte. O que é a corte? Vocês ficam aí 3 meses, né? Exemplo, 3 meses, conversando, né, se conhecendo, acabou o culto, vai tomar um sorvete, vai para casa de mão dada, mas sem um toque, sem um beijo, né? E depois dos 3 meses a gente vai orar e vocês vão dar início ao namoro, para saber se é isso mesmo que vocês querem. Eu já vi casos, aqui em Macaé, tem pessoas que fizeram a corte e adotaram Eu Escolhi Esperar, né? Fizeram a corte até o altar. Sim. Só beijaram no altar. Olha que tremendo. A gente sabe que é complicado, né? E só foram beijar no altar. 2 anos de namoro, não sei, 3 anos. Então, eu acho que o princípio, né, os princípios de Deus, eles não podem ser revogados, né? Os princípios de Deus, eles devem ser aceitos, colocados em prática, e eu entendo que, se é bom, vamos seguir, vamos fazer. Uhum. Então, pastor, é o seguinte, o senhor falando aí sobre a questão da corte, tem gente que acha que corte é antiga, que não tem necessidade, que não precisa fazer. Mas, por incrível que pareça, a maior parte dos relacionamentos que costumam durar são essas. Entendeu? É isso aí. E uma coisa que a gente tem que seguir. Deus, ele respeita os processos. Entendeu? Ele respeita os processos. Então, assim, a maioria de nós, seres humanos, não gostamos de respeitar o processo. Entendeu? De respeitar os processos, de entender, não, tem que ser conversado primeiro, tem que ver se é certo, porque tem gente hoje, na verdade, nós que somos cristãos, o exemplo tinha que vir de nós. Mas tem gente que acha bonito ter o garanhão da igreja.
da igreja, entendeu? Ah, não, eu já tenho todo mundo da minha igreja, ai, sou show, é maneiro, eu posso, eu faço, aconteça, eu tenho qualquer pessoa. E, na verdade, um servo de Deus ou uma serva de Deus, ela tem que estar preparada para a pessoa certa. É claro que estar preparado para a pessoa certa não significa que vai aparecer outras no caminho, entendeu? Sim. As pessoas vão acabar namorando e tudo mais e tal. E, baseado nisso aí, eu quero que o senhor dê a opinião sobre a oração do relacionamento. O senhor acha que Deus ele responde oração de relacionamento, sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho não, tenho certeza que ele responde, né? E quando eu falo em resposta, eu não estou falando em sempre positiva, não. Né? Né, Lu? É bom a gente se atentar para isso aí. Ah, eu vou orar para Deus responder o meu namoro com fulano. Aí Deus vai lá e fala para não namorar. Rapaz, Deus não está nesse negócio não, cara. Ou seja, você quer que Deus responde o que você orou, ou você quer que Deus responde o que você quer? Então é diferente, né? Senhor, se você quer uma resposta, você não sabe se é positivo ou se é negativo, né? Então as pessoas têm o péssimo hábito, principalmente o jovem, né? Que às vezes é mais imaturo, é mais impulsivo, de querer orar e a resposta seja aquilo que ele quer, aquilo que te apraz, né? E na verdade Deus ele dá diversas dicas e fala, cara, não é assim, não é desse jeito, não, essa não é a pessoa certa, né? Eu tenho um exemplo, eu sou a pessoa própria para falar sobre isso, que eu me converti, né? Eu comecei a namorar minha esposa, ela tinha 15 anos, muito nova, né? E eu fui o primeiro namorado dela. O primeiro, ela nunca beijou na boca de ninguém, né? Eu fui o primeiro namorado dela, né? E o primeiro marido e o único também, né? E é um exemplo. Hoje eu falo na minha casa, eu tenho uma filha adolescente que acabou de completar 14 anos, e eu falo para minha filha, ó, tua mãe é o maior exemplo que você pode seguir. Um exemplo de menina que soube orar, eu falei que ela orou muito. Bom, ela orou muito, né? Deus me deu para ela, ela orou muito. Oi? Foi o contrário, né? Então a gente pediu direção a Deus, e eu me lembro que o meu sogro, na época, ele falou assim, cara, realmente Deus é com vocês. Porque onde a gente ia, Deus usava um vaso, né, um profeta, para entregar algo e falar, cara, eu tô nesse negócio, né? Eu lembro que a gente estava numa vigília e a gente estava escondido lá atrás. Veio uma varoa, uma missionária, aquela do mistério do cocão, né? Veio, meu irmão, rodando, falando em língua. Aquela varoa. E aí ela entregou algo para nós e Deus ele vai responder, né? Ora, eu sou adepto, sim, ore e peça direção a Deus. Mas fique atento na resposta de Deus. Porque o não também é resposta, né? Muito boa colocação aí. E uma coisa também que é muito importante é que toda vez que a pessoa for entrar no relacionamento, a pessoa, quando for orar, ela tem que estar neutra. Por que neutra? Porque tem gente que quer namorar, entendeu? Aí usa um artifício de que vai orar. Mas ele e ela já quer, entendeu? Então, se Deus falar um não, para eles vai ser sim. Entendeu? Verdade. Quando dois não quer, não tem nem briga, não tem nada. Então, assim, quando a pessoa ela quer buscar relacionamento e tal, ela tem que estar com os ouvidos sensíveis para entender e ouvir aquilo que o Senhor quer falar e deixar Deus fazer. Porque a Steph até comentou aí que é aí que mora o perigo. Verdade. Verdade. Tem que estar neutro nesse termo. E tudo mais que faltar durante o período, o Senhor vai acrescentando. A live aqui está batendo 1 hora. E eu queria fazer a última pergunta para o senhor aí da nossa live. Sobre como a igreja será após a pandemia. Eu sei que o senhor já falou algumas coisas aqui durante a live, mas eu queria que o senhor enfatizasse nisso aí para a gente. Então, como a igreja será após a pandemia? Eu estou preocupado, né? Eu estou preocupado com o resultado que a pandemia vai trazer para a igreja, né? Essa semana eu vi uma reportagem que lá em Curitiba eles proibiram a Igreja Universal de receber dízimo e oferta, por exemplo, né? Eles enviaram 20 policiais em Curitiba para fechar uma igreja, assembleia,
que estava fazendo culto online, né? Então é preocupante, é preocupante. Tudo isso está acontecendo. Quando voltar, onde nossas ovelhas estão? Né? Muitas ovelhas estão se perdendo, Luan. Como eu falei no início, muitas ovelhas estão se perdendo, né? E eu coloquei no grupo de pastores ontem lá, eu falei, gente, não vamos cruzar os braços, vamos lutar pelas nossas ovelhas. Né? Pastores, ovelhas nossas se afundando em depressão. Pastores, opa. Acho que travou aí. Vamos ver se vai conseguir voltar. Agora voltou. Voltei. Recebi uma ligação aqui. Ovelhas nossas, pastores, se afundando na depressão. E muitas ovelhas, igual você falou antes, mas o cara às vezes ele vai orar e ele vai estar com o ouvido que não vai estar sensível ao Espírito Santo. Mas é por quê? É porque ele ainda não está totalmente convertido. Foi igual eu falei antes. Quando eu tenho medo de ser seduzido, mais uma vez, calma aí. Voltou. Beleza. Tem alguém me ligando. A live tá batendo aqui, tá faltando 1 minuto e 40 para acabar. Mas aí pode... então vamos correr. Então, quando a pessoa não está convertida, isso aí é uma realidade, isso é uma realidade de muitos, voltei de novo, é uma realidade de muitos, né, que estão dentro das igrejas. Eles estão ali, você falou lá no início, pastor, o que acontece é que as pessoas estão acostumadas com o templo, sim, onde na verdade a igreja sou eu. Então ninguém estava preparado para essa mudança. Então aí que mora o problema. Quando os cultos voltarem ao normal, a gente vai sentir falta de muita gente dentro da igreja. Então se prepare, Luan, se prepare, Rodrigo, se preparem líderes, se preparem pastores para correr atrás dessa galera, para correr atrás dessa turma que vai se perder, que já se perdeu. Esse é uma verdade da igreja pós-pandemia. Então, pastorzão, é uma verdade e a gente tem que arregaçar as mangas e continuar discipulando, nem que seja pelo telefone ou por uma mensagem, continuar discipulando. Eu quero agradecer o senhor aí, ter feito parte aí da nossa live. Foi um prazer estar com o senhor. A gente conseguiu falar bastante tempo, o pessoal aí está falando, agradecendo, falando que foi boa a live. É porque eu fiquei durante bastante tempo sem fazer. Mas aí agora a gente vai voltar aí, vai estar fazendo bastante live aí para vocês. Eu vou estar lançando os dias também, para vocês lançarem perguntas. E eu creio que vai ser uma benção. Pastorzão, muito obrigado, tá? Deus abençoe. Obrigado por estar com vocês aí. Valeu, vamos estar juntos sim, cara. Vamos estar juntos aí. Você mora no meu coração aí, o nosso ministério ama você também. Né? E igual eu falei no começo, a gente gosta de